Graça e paz. Estamos meditando na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Estamos no capítulo 1, já faz um tempo, e hoje vamos olhar um pouco mais para o versículo 10, mas vamos ouvir toda a leitura. São 10 versículos este capítulo. Vamos ouvir aí desde o primeiro versículo até o 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que Deus revele para nós a sua palavra. Neste versículo 10, nós lemos que estamos a esperar dos céus o seu Filho, isto é, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Isso significa literalmente Jesus que irá nos remover da ira futura, da ira que está chegando, que está vindo. Então, há uma ira que está vindo, e ela chegará. Na versão chamada Nova Versão Transformadora, está assim: também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, a volta dele, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou, o Pai ressuscitou dos mortos, e que nos livrará da ira que está para vir. Alguns estudiosos acreditam que essa ira que está vindo
que há de vir, que está para vir, refere-se à eterna condenação ou ira de Deus no inferno, que se refere ao inferno, à perdição eterna, onde a pessoa será banida eternamente da presença de Deus. Isso é possível. É possível porque o texto precedente trata de salvação. Vocês ouviram a leitura, está falando de salvação. No entanto, irmãos, aqueles irmãos a quem Paulo se dirigia tinham consciência de que eles estavam libertos e salvos do pecado, salvos do inferno, salvos de qualquer condenação, quando eles creram no Evangelho, o Evangelho que Paulo pregou. Eles creram e foram regenerados. Portanto, à luz do ensino de Paulo quanto ao tempo dessa ira que há de vir, a ira vindoura sobre a terra, em 1 Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 9, Paulo trata dessa ira e também a menção que ele fez da volta do Senhor e que nos livrará da ira que está por vir. Neste versículo 10 que estamos analisando, parece mais adequado considerar essa ira uma referência ao tempo da grande tribulação. De qualquer forma, a cruz de Cristo é o fundamento. A cruz do Calvário é o fundamento da nossa salvação, da nossa libertação, do livramento, de todo tipo de livramento, e tudo mais que Deus tem para nós. O fundamento é a cruz do Calvário. Sem ela, nada feito. Em Cristo é onde Deus faz tudo. É também onde tudo acontece. Em Cristo não podemos nos esquecer. O texto até disse, aí o versículo 10 menciona a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então aí está a cruz, está a morte dele, a ressurreição dele. Mas nós não podemos nos esquecer de que essa morte de Jesus é uma morte solidária com a gente, é uma morte compartilhada com a gente. Nós morremos com ele, a morte dele representa a nossa morte também para o pecado, a ressurreição dele é a nossa ressurreição. Nós fomos ressuscitados juntamente com ele, e a partir da nossa ressurreição, ele é a nossa vida, ele está em nós. Ele vive a vida dele em nós, que é vida justa e santa. Essa ira de Deus, o que é essa ira de Deus? A ira de Deus, irmãos, não é como a ira do ser humano, a ira carnal, pecaminosa. A ira de Deus
não é uma reação estúpida e pecaminosa da natureza caída do homem. A ira de Deus não é raiva, não é zanga. A ira de Deus não é essa fúria de emoção descontrolada de uma pessoa zangada. Não é. Sua ira é a manifestação da sua recusa santa em suportar o pecado, em suportar a natureza pecaminosa do pecador. A ira de Deus é a sua recusa de entrar em acordo com o pecador. Não adianta, não tem negócio com ele nesse sentido. A ira de Deus é a sua santidade contra o pecado. Irmãos, se não houvesse a ira de Deus, ele seria indiferente ao pecado. Se não houvesse a ira de Deus, ele seria indiferente ao pecado. Tanto faz como tanto fez. A ira de Deus é o seu justo julgamento manifestado contra o pecador e o seu pecado. Não é só contra o pecado, é contra o pecador. Porque o pecado está no pecador, habita no pecador. O pecado não é uma entidade que chega, invade a pessoa, entra nela, faz ela pecar, depois sai, vai embora. Não. O pecado está na pessoa. Aqui, irmãos, a cruz está na base. A cruz do Calvário. Na cruz, Deus tratou de uma maneira perfeita, suficiente, eficaz, tanto do pecado, como também do pecador. A cruz tratou do pecado, mas tratou também do pecador. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24, o seguinte: carregando ele mesmo. Ele quem? Jesus Cristo. Carregando onde? No seu corpo. Carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, ou seja, na cruz, os nossos pecados, todos eles, para que nós, agora é um pronome pessoal, nós, mortos para os pecados. Então aqui nós vemos que Deus tratou dos nossos pecados no corpo de Cristo, na cruz, e tratou também da gente, porque aqui diz para que nós mortos para os pecados, mortos como? Mortos crucificados com Ele. Foi assim. Vivamos, aqui é ressurreição, juntamente com Cristo, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Deus tem a solução. E a solução de Deus é esta: eu mato você na cruz, no corpo do meu filho, depois eu ressuscito você, juntamente com o meu filho, substituindo a sua vida pecadora pela vida do meu filho em seu interior. Não é um bom negócio? Você não vai fechar esse negócio com Deus? Não vai crer?
Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Este é o nosso Deus. O Deus que diz: eu mato, eu faço viver. Eu firo e eu saro. E isto aconteceu em relação ao assunto que estamos comentando, a morte do pecador, a ressurreição do pecador. Aconteceu em Cristo na cruz. E aconteceu em Cristo na ressurreição. Porque tudo, como disse, Deus faz em Cristo e acontece em Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esse é o tipo de pessoa que espera o Senhor, que aguarda o Senhor dos céus. O Senhor Jesus Cristo, que nos livrará da ira que está para vir. Escute, a tribulação virá. Não precisa do nosso aval. Se você crê, ela virá. Se não crer, ela virá. Porque a palavra de Deus não depende da gente. Ela acontece. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. O momento atual do nosso mundo, irmãos, é horrível. Horrível. E vai ficar pior. Mas ainda não é a tribulação que virá. Tem tribulação. Tem tribulação. Já estudamos sobre as muitas tribulações pelas quais nós passamos. Mas aqui está falando de uma tribulação singular. Nós ainda não estamos nesse período. Quando entrarmos nesse período previsto pela palavra de Deus, ninguém vai ter dúvida nenhuma. Ninguém vai precisar fazer pergunta se é ou não. O mundo ainda não está debaixo do julgamento de Deus. Não está. Porque o período da tribulação vindoura vai ser um período de julgamento de Deus. Porém, isto não quer dizer que Deus não esteja preparando o mundo para esse período futuro. Na verdade, Ele está. Já podemos identificar tendências gerais que apontam para a tribulação vindoura. Quanto tempo esse estado de coisas que está acontecendo no mundo, coisas terríveis, quanto tempo esse estado de coisas ainda pode durar antes de tudo ir pelos ares? Não sabemos. Eu não sei. O mundo parece caminhar em direção a uma crise demolidora. Eu não tenho dúvida disso. Quando olho para o momento atual do mundo, não dá para ter dúvida de que o mundo está caminhando para uma crise demolidora. Essa crise pode muito bem ser
a grande tribulação, que alcançará o seu ápice no Armagedon, a mãe de todas as guerras. Também está prevista na palavra de Deus. Eu vou levantar aqui algumas perguntas e vamos respondendo para facilitar aqui, orientar aqui o assunto. O que é a grande tribulação? É um período de tempo futuro quando o Senhor vai realizar os juízos sobre este mundo, os seus juízos sobre este mundo. O que é a grande tribulação? De uma maneira bem resumida, é um período de tempo no futuro que o Senhor vai realizar os seus juízos sobre este mundo caído, mundo que rejeitou o seu filho, mundo que se mantém rebelde contra o seu filho, o mundo que conspira contra o ungido de Deus, Jesus Cristo. Qual é a duração da tribulação? A duração da tribulação é de 7 anos. Isso é determinado por uma compreensão das 70 semanas de Daniel. Não vamos estudar isso agora, mas você pode anotar para ler em casa. Daniel capítulo 9, versículos 24 ao 27. E isto, irmãos, é confirmado no livro do Apocalipse, quando há referências a 2 períodos de 3 anos e meio. O ministério das 2 testemunhas ocorre nos primeiros 3 anos e meio. Isso a gente vê em Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Enquanto é dito que outros eventos da tribulação ocorrerão nos 3 anos e meio seguintes. E isso é confirmado em Apocalipse capítulo 12, versículo 6, capítulo 13, versículo 5. Nesse tempo, a época do Apocalipse, o mundo experimentará o julgamento e o castigo de Deus em 3 séries de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Essas séries de 7 são juízos de Deus que se desencadearão neste mundo. E vai ser assim, vai ser uma coisa crescente. Só vai aumentando a tribulação, só vai aumentando o sofrimento, a intensidade. É sobre esses juízos que Jesus se referiu em Mateus 24, versículo 21. Pode ser lido aí. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. É Jesus que está dizendo. É Jesus. Pode considerar. Quando vai começar? Não sei. Está perto? Provavelmente.
Vai acontecer do jeitinho que Jesus disse. Haverá uma tribulação tão grande. Olha o que Jesus diz: tão grande. Não é grande não, é tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Certamente, irmãos, essa tribulação será como Jesus disse que seria. O profeta Jeremias também se referiu à grande tribulação. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Porque aquele dia é tão grande. A minha versão diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, todavia há de ser livre dela. A expressão angústia de Jacó se refere à nação de Israel, que vai ser tratado por Deus nesse período. E esses eventos serão, como disse, numa escala crescente, aumentativa. Cada juízo é maior, é mais forte, mais intenso do que o anterior. A última metade da tribulação, com duração de 3 anos e meio, é compreendida pelos estudiosos da profecia como sendo a grande tribulação propriamente dita. Tudo indica que vai ser nesta metade da tribulação que teremos a marca da besta. Mas todo período é sem precedente. Qual é o propósito da tribulação? Para quê? Primeiro, Deus vai terminar a sua ação corretiva com a nação de Israel. Ou seja, expurgar Israel rebelde, incrédulo, o que levará a uma conversão genuína, verdadeira e nacional de Israel a Jesus Cristo como seu Messias. Segundo, Deus julgará os habitantes incrédulos e ateus da terra. Esse julgamento, esse período de julgamento, Deus vai julgar os habitantes da terra, os incrédulos que se mantêm rebeldes contra o seu filho. Vai pegar aí o capítulo 6 do livro do Apocalipse e vai até o 18, esse pedaço aí. Porque no 19, irmão Vavá, Jesus Cristo está voltando. E vai acontecer a batalha. E Jesus vai ser o vencedor. Vai prender a besta e o falso profeta.